Olá, servidoras e servidores. Eu sou o professor Emanuel, sou professor de informática no campus Campo Largo, atualmente disputando aí com uma chapa a diretoria do Sindidutec, que é a chapa 3, é tempo de unir. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo, que espero que seja um vídeo rápido, apesar de o tema ser denso, para conversar um pouco com a nossa base sobre o que significa sair do PROIFES. Saída do PROIFES, o que significa? A gente tem visto muitos colegas de outras chapas, inclusive da nossa chapa, fazendo esse debate, discutindo a respeito disso, mas eu fiquei um pouco preocupado porque eu estava sentindo ainda que faltava qualificar mais esse debate, colocar alguns pressupostos para a gente juntos imaginar o que significa essa saída e se de fato é a necessidade que a nossa base tem e o que a nossa base quer, que é o mais importante. Então, de antemão, eu já sinalizo. O compromisso da Chapa 3 é de respeitar as decisões da base e provocar debates e discussões com a nossa base para encaminhar aquilo que a nossa base deseja que seja encaminhado. Pelo que eu estou vendo no debate, a Chapa 1 já decidiu não fazer debate nenhum. E a Chapa 2 parece que já decidiu ir para o Sinasef sem comunicar a base. E isso me preocupa. Me preocupa porque eu considero que esse debate precisa ser muito bem encaminhado para que a gente não tenha dúvidas no momento de tomar uma decisão. Se é que a nossa base tem o desejo hoje de sair do PROIFES, por exemplo. Então eu quero desenhar dois cenários rápidos. Um de saída do PROIFES e um de permanência do PROIFES, para que a gente pense a respeito, reflita e isso provoque um debate mais qualificado, mais amplificado para todo mundo que desejar colocar o bedelho no assunto e dar a sua opinião, que eu acho que é isso que nos movimenta politicamente e nos permite tomar uma decisão mais acertada com todos que são sindicalizados, e todas. Nessa perspectiva, então, vamos lá, saída do PROIFES. Hoje o Sindidutec ele é um sindicato com uma carta sindical própria, é um sindicato de base, então essa saída, ela significa que nós ficamos sem uma representação nacional, porque o PROIFES é a nossa federação, a nossa representação nacional, e exerce esse papel junto ao governo, que é o nosso chefe, é com quem a gente negocia para conseguir aumento, para conseguir melhores condições de trabalho e etc. Então, essa responsabilidade hoje fica ao encargo do PROIFES, mas o Sindidutec ele é autônomo, o que significa que se ele não concorda com alguma posição do PROIFES, ele pode assumir uma posição contrária sem nenhum problema. Na medida em que a gente sai do PROIFES, a gente não tem mais essa representação, então a gente deve escolher uma nova representação, e me parece que se a Chapa 1 não tem interesse de fazer nenhuma discussão, a Chapa 2 já decidiu que, inclusive, essa representação é o Sinasef. E isso é problemático de várias formas, sem um estudo prévio. Eu acho que tudo é possível desde que a gente faça um estudo prévio, avalie, analise e tome uma decisão pautada no desejo da nossa base. Então, uma ida para o Sinasef pode significar, ao cabo, que nós vamos nos tornar uma seção sindical, que é algo ligado a um sindicato. Uma seção sindical opera no âmbito nacional, como opera, por exemplo, um núcleo de base no Sindidutec em relação à diretoria do Sindidutec, né? Então, uma seção sindical, ela atuaria no estado do Paraná, representando os servidores do Instituto Federal do Paraná, com uma autonomia relativa, porque o sindicato nacional, que é o Sinasef, que tem a sua representação em Brasília, ele toma algumas decisões que precisam ser acatadas pelas seções sindicais, e a gente tem aí uma questão no meio do caminho, ou várias questões no meio do caminho, não uma só, que é pensar a respeito de plano de saúde, de se a gente consegue manter nosso CNPJ como Sindidutec, ou se a gente vai ter que puxar um CNPJ do guarda-chuva do Sinasef para se tornar uma seção, inclusive, do Sinasef. Então a gente tem um monte de questões que precisam ser pensadas e que não estão sendo ponderadas nem pela Chapa 1 nem pela Chapa 2. Então eu assumi o compromisso de vir ponderar essas questões. Pensar claramente como fica o nosso plano de saúde se a gente muda, por exemplo, de CNPJ, se a gente vira uma seção sindical e deixa de ser um sindicato. Como fica isso? É uma resposta que a Chapa 2 não nos deu. E eu não digo que é sair por aí falando, porque falar até papagaio fala, já diria meu colega Brito na minha chapa, nosso querido diretor financeiro. Não é só falar, é pensar a respeito, é ter pareceres jurídicos a respeito que nos deem uma segurança de tomar essa decisão. Então, se a base hoje toma a decisão de ir para o Sinasef, isso tem impacto no contrato com o plano de saúde? Isso tem impacto com outros benefícios que nós temos ligados ao CNPJ do Sindidutec? É necessário entregar a carta sindical do Sindidutec e virar uma seção sindical para ter uma ligação com o Sinasef? E como que ficam os técnicos representados pela Fazubra? Porque há um descontentamento de parte dos docentes com a maneira como o PROIFES se comportou na última greve. Mas os técnicos, muitos elogiam o trabalho da Fazubra. E o Sinasef, ele representa as duas categorias, professores e técnicos. Então, como ficam os técnicos ligados à Fazubra que, por exemplo, não desejam sair da Fazubra e migrar para o Sinasef?
Todos esses elementos têm que ser encarados com seriedade. Então, qual é o compromisso da Chapa 3? O compromisso da Chapa 3 é levantar pareceres jurídicos com o Sinasef, com o Proifes e com o nosso próprio sindicato para tomar uma decisão que seja norteada por diferentes perspectivas, avaliar internamente se há possibilidade de migrar para outra federação ou, inclusive, para o Sinasef, sem a necessidade de extinguir o Sindedutec. E, acima de tudo, avaliar com a nossa base se a nossa base tem o desejo de migrar, se existe um impacto para essa migração e, caso exista, se a nossa base tem interesse de custear esse impacto ou não. Essa é a grande discussão e esse é o debate que a Chapa 3 se propõe a fazer. É único e exclusivamente esse debate. Então, ficar meramente comentando coisas sem buscar um respaldo não me parece uma questão séria de se encarar um sindicato de responsabilidade como deve ser o Sindedutec, que representa tantos filiados, tantos sindicalizados pelo estado do Paraná inteiro. Por fim, o que eu quero dizer para vocês? Me chateia muito que num processo eleitoral de uma educação, de uma instituição de ensino, né, que deve ser sempre um processo educacional, né, todo processo eleitoral de uma instituição de ensino ou de um sindicato ligado a uma instituição de ensino deve ser sempre um processo educacional. Me chateia muito ouvir pessoas desprestigiando alguém que é filiado a um partido político por reclamar também uma atuação, seja na sua instituição, seja no seu sindicato. Isso é algo que, para quem tem uma trajetória de luta, de construção de um partido político, que brigou em muitas trincheiras, que brigou inclusive para a política IF existir, para que ela existisse como ela existe hoje, é muito triste observar que as pessoas têm esse tipo de comportamento, porque toda pessoa filiada a um partido político, a nossa Constituição garante uma liberdade de filiação a partidos políticos, e toda pessoa ligada a um partido político, ela tem uma responsabilidade, que é uma responsabilidade social, uma responsabilidade partidária e uma responsabilidade individual a respeito das decisões tomadas. Quando as pessoas acham que o fato de ser filiado a um partido político já faz com que a pessoa traga uma prerrogativa do partido para dentro do sindicato, as pessoas não entendem nem de sindicato e nem de partido político. Isso não é uma verdade. Nem todas as pessoas têm grande maturidade. A gente vê gente que mistura os interesses do sindicato com os interesses pessoais. Então imagina com outros interesses. Isso é possível, isso não é uma coisa impossível de acontecer. Mas eu acredito que na Chapa 3 nós temos pessoas filiadas e não filiadas a partidos políticos, interessadas na construção de um debate que melhore a carreira e a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores. Não tem ninguém ali comprometido meramente com partido, não tem ninguém com mandato, não tem ninguém respondendo por mandato. As pessoas são filiadas como são ligadas a outros trabalhos voluntários, a outros trabalhos políticos, respeitam os trabalhos em que fazem parte e, ao mesmo tempo, atuam sindicalmente e tudo mais. Eu enfrentei como professor de sala de aula o movimento Escola Sem Partido, e eu nunca pensei que eu fosse enfrentar o movimento do sindicato sem partido. E isso que eu estou vendo no IFPR, acho que é preocupante, que a gente precisa respeitar o trabalho que as pessoas desenvolvem, inclusive fora do IFPR, que acrescenta para o trabalho interno, acrescenta para o trabalho do sindicato, e talvez um dia a gente comece a ouvir das pessoas que a pessoa não pode ser filiada para ser servidor público, né? E a gente está marginalizando muito a política no momento em que a gente deveria se concentrar em compreender a política, porque os movimentos políticos estão aí, estão atacando os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, e tudo que a gente não pode fazer é virar as costas para esse movimento. Então agradeço desde já, fico à disposição, me escrevam, me mandam mensagem, vamos dialogar, vamos conversar, porque o Sindedutec tem futuro, e esse futuro é Chapa 3, é tempo de unir. Um beijão para todos vocês.